tá? Então, está aberta a pergunta. Obrigado. Parabenizar, né, senhor? Quer falar alguma coisa? Não. Só voltando assim, então, só voltando um pouquinho na análise crítica, então eu entendi que a gente pode considerar assim análise, vamos dizer assim, a gente poderia chamar assim, análise, a gente vai fazer digamos assim, um apanhado, uma análise, né, dos resultados, sem pensar no futuro, talvez. Na análise crítica a gente estaria incluindo uma meta ou alguma coisa que a gente quer atingir no futuro, seria mais ou menos isso? Não. Quando a gente fala uma análise crítica, a gente leva em conta as premissas consideradas ou não consideradas no início do projeto. Análise crítica, você tem que levar esses requisitos levantados inicialmente. Aí para ver se cumpriu ou não cumpriu aquelas considerações todas. Porque não pode ser infinito, não. Certo. Tá? Por exemplo, você desenvolve um sistema de medição. Se você esquecer, por exemplo, uma das partes interessadas, você pode entrar no buraco. Eu falar, eu não tenho nada a ver com o meio ambiente. Você pode esquecer. Que pode sujar, emporcalhar e tudo, né? Mais cedo, mais tarde, você acaba tendo consequência disso. De não ter considerado todos os aspectos. Certo, obrigado. Governo também. Quando você monta uma empresa, você tem que considerar o governo, porque para começar a trabalhar, você tem que ter autorização para trabalhar. E tem que pagar os impostos. E cumprir com as leis também. Pagar 13º, demissão, essas coisas todas, FGTS, coisas dessa vida. Tem que levar em conta todos os aspectos da Constituição. Que você inicia vamos, por exemplo, analisar uma auditoria de uma organização. Como é que está a gestão da organização? Aí eu quero fazer uma análise crítica. O que foi considerado no início da auditoria, quando resolveu fazer a auditoria? Só levantar liderança, a parte de controladoria, planejamento, e esquece, por exemplo, a parte dos funcionários. Não adiantou em nada. Pode derrubar todo o sistema de... Análise crítica é para descobrir alguma falha. Inclusive, o resultado também tem que ser analisado. Quando eu faço uma avaliação, por exemplo, do Prêmio Nacional da Qualidade, eu levo em conta todos os aspectos, porque lá naquele documento do prêmio, requisito do Prêmio Nacional da Qualidade, aborda todos os assuntos, inclusive os resultados. Todos os enfoques, ok? Como referência, né? Tá bem? Oi. Eu achei interessante o curso, vi que é bem profundo, né? Mas eu ia pedir, se for possível, explora um pouco um caso real desse que você colocou, talvez a rede de televisão, né? Quais seriam os indicadores que ela deveria usar e o que seriam... Você falou que às vezes as pessoas se enganam e não vão para o indicador certo. Tipo um pequeno estudo de caso, seria possível para a gente? Entre um pipoqueiro e a Rede Globo Televisão, para os conceitos de indicadores, são todos iguais. Não tem diferença. Por que você compra pipoca naquela esquina, não da outra? Porque muitas vezes aquele que você sempre compra coloca um queijo, não coloca muito sal, ou coisa desse tipo assim. Você passa por aqui. Ou
pelo caminho, ou então que te trata bem, sempre dá um chorinho. Por que você prefere assistir um determinado canal, né? Será que ele fala a verdade ou fica incitando outras coisas? Por que você não assiste a rede do Edir Macedo? É porque não alinha com minhas convicções. Mas tem muita gente que gosta. Então, não é diferente do pipoqueiro isso. Internamente, nessas organizações, do pipoqueiro, quanto da Rede Globo, o Record, não importa qual, ela tem que ter a mesma estrutura de controle. Tá? O pipoqueiro que vende para você, ele não pode comprar qualquer milho de pipoca. Tem que comprar um que não tenha bicho, né? É garantido, está dentro da validade, essas coisas assim. A Rede Globo tem que colocar, ou então qualquer outra aí, tem que colocar artista, narradores, etc. Uma boa apresentação. Tem que colocar assuntos interessantes, senão não vai ver. Sempre buscando algum requisito. Esses requisitos que a gente mede. Quais são os requisitos importantes do pipoqueiro? Quais são os requisitos importantes da Rede Globo? Seja interno ou externamente. Qualquer processo gera produto. E esse processo vai entregar para um outro processo. Então, essas relações entre processos é que você vai fazer as medições. O pipoqueiro deve ser bem simples a medição deles, não deve nem anotar. Mas, pelo menos, a aquisição do material dele deve anotar. Né? E quanto que ele vendeu no dia, quanto que não vendeu, coisa desse tipo. Não tem diferença entre pipoqueiro, ou Petrobras, ou Rede Globo. Eu não gosto de falar muito dos desvios, né? Pois não. Parabéns pela sua palestra. É o seguinte, como usar sua metodologia numa obra para um trabalho de campo? Metodologia? Aquilo é só tópicos, né? Agora o detalhamento disso aí tem que ser feito como... Se você vai comprar por exemplo, eu vou adquirir um produto, por exemplo, um carro. O que você faz para comprar um carro? Faço pesquisa, vou ver o preço, vou ver outras pessoas que estão usando isso. Tem que fazer um planejamento adequado, senão você pode comprar gato por lebre. Então tem que fazer estudos. Tem que planejar. Na obra, em que parte da obra você vai usar? Em todo o processo. Todos. Do começo ao fim. Esse trabalho aqui, logicamente, você não vai aplicar em toda a organização. Você seleciona primeiro uma área, aí depois vai ampliando aos poucos. Dando resultado, vai ampliando. Não tem que aplicar em todos. Leva tempo. Perguntei por que você colocou as fases de uma obra, uma construção de uma casa, depois que eu estou perguntando. Tá, mas como engenheiro tem que planejar tudo isso. Eu não vou construir por exemplo, o telhado sem um planejamento, quanto custa cada telha, quanto custa a estrutura. Tem que contratar, ou então você como engenheiro fazer a estrutura de tal forma que não caia também, né? Cumprir as normas da BNT sobre como construir. E também pegar os livros e os especialistas.
Ok? Só contribuindo com o debate, até respondendo, né, a pergunta de vocês, uma função básica quando a gente levanta um sistema de indicadores é você conhecer o negócio, né, que parte exatamente do quais são as visões, as diretrizes desse negócio, como essas diretrizes elas são distribuídas em objetivos dentro da cadeia de valor do negócio, né, que são exatamente esse conjunto desses processos de negócio e processos de suporte, né, para daí você identificar quais são as atividades críticas, os processos críticos que executam aquela diretriz estratégica, que é o fundamento exatamente para você fazer uma abordagem de indicadores. Ou seja, não se mede tudo na organização em relação ao indicador, somente o que é crítico. E o que é crítico? É aquilo que executa a estratégia do negócio, né? Os interesses do negócio, né? Em relação ao que você falou, né, quando você faz um acompanhamento do processo, é levantar todo um processo de construção, enfim, para você identificar quais são os critérios, os fatores críticos que levam ao sucesso daquelas atividades. Esse é o fundamento básico para você buscar exatamente o princípio da medição. Você, por exemplo, a empresa vai chamar ele, aí ele vai fazer o que lá, né, no local da obra, o que ele vai fazer? Então, exatamente identificar todos os processos que estão envolvidos naquela obra. Ou seja, o processo de compra de material, o processo de construção, o processo de entrega da obra, o processo de atendimento do cliente daquela obra. Então, ou seja, é um conjunto de processos, né? Da onde... É o BIM, né? Mas o BIM é no sentido de você especificar ali os custos, né, né, daquele empreendimento. Nesse caso, você não vai avaliar só custo, você vai avaliar também outros aspectos referentes a prazo, tempo de execução, qualidade de material. Tem todos os critérios de requisitos, como ele colocou, que você vai avaliar no processo, né? Identificar, dentro desses requisitos, quais são os mais críticos para você atingir um objetivo comum daquele resultado daquela obra, da onde você quer chegar em termos de qualidade, de produtividade, né? de eficiência. Exatamente. Tá bom? Maravilha. Deu para responder? Ah, já peguei, né? Foi meu estagiário. Só falta dar o curso e a prática. Não, tem. Aqui no clube. Aqui no clube a gente faz palestras, né? Não, mas tem as salas. Tá, podemos fazer também. Pode fazer. Eu Pode fiz fazer. agora aqui no CREA, aqui lá Tá, do outro lado da ok. rua. Alto Bisturi. Lá no Ok. sábado. Podemos fazer assim. Eu estou retomando esse assunto depois de uns 4 anos parado. Vai ser produtivo para você e rico para nós. Tá bom. As palestras que são ministradas aqui são gratuitas. Eu não sei se os cursos vão ser. Não tem problema. Eu Tá? paguei o outro lá e fiquei satisfeitíssimo daqui, né? Tá bom. Ok. Nós já fizemos esse tipo de curso dentro da ANP, dentro da Embratel, do Correios. Uma mochila pra gente, então. Mas a gente fazia tudo isso. Tá ok? Bom, mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Ok? Então, muito obrigado pela presença de todos. E a gente vai voltar a esse assunto com outros detalhes aí. Tá bom? Obrigado a todos.